Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Quando eu subo, duas vezes, né? As duas vezes que eu subi aqui, eu não precisava dizer que eu estava nervoso, né? Mas eu vou dizer, eu estou nervoso de novo. Não é que aqui seja um peso como se fosse um fardo para a gente, não. É um peso que é responsabilidade que a gente carrega de estar aqui. Então, é por isso que a gente fica nervoso, é o temor do Senhor, a perna treme, a mão sua, a boca seca, mas se o Senhor chamou, se foi o Senhor que indicou a gente, né? Porque para a gente estar aqui, foi o Senhor que mostrou para as pessoas que oraram, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Se tiver algum visitante que não me conhece, está ali minha esposa Ariana e minha filha Maria, né? Maria Betina. Meu Deus. E, assim, conforme a gente foi ouvindo os louvores aqui, Deus ia confirmando a palavra. A oração do Alexandre, o Senhor confirmou a palavra mais uma vez. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em João 4, por favor. A gente vai tratar de alguns assuntos relacionados ao texto que fala sobre o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Lendo esse texto, veio algumas coisas no coração, o Senhor o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, e a gente tem a oportunidade de passar para o papel, senão a gente acaba esquecendo. Então, algumas coisas que eu fui passando para o papel, que o Senhor foi comunicando comigo, em relação à palavra dele, em relação a esse diálogo com essa mulher. E eu queria que a gente lesse o texto de João 4, do 1 até o 30, por favor. Pode botar ele, por favor? Vamos ler naquela versão mesmo lá, na NVI. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu Jesus. Respondeu:
Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive, que agora vive, não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor foi lida e eu te louvo, Pai, e agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para ministrar sobre a sua palavra. E apesar de mim, Senhor, que a palavra do Senhor possa ser entregue às pessoas que estão aqui ouvindo, que cada coração receba a palavra do Senhor de uma forma especial. E eu te agradeço, Pai, mais uma vez. Fala conosco, meu Pai, essa noite. Em nome de Jesus é que eu te oro, agradecido. Amém. Aqui no primeiro versículo de João 4, diz assim aí, e eu li na versão NVI ali, mas a minha versão não é NVI, tá, gente? Só para todo mundo acompanhar ali. Diz assim aí: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Esses 3 versículos aqui, que aponta a saída de Jesus da Judéia para ir em direção à Galiléia, o que acontece? Os fariseus eles estavam discutindo e cogitando uma possível rivalidade entre os discípulos de Jesus e de João, querendo que João fosse maior que Jesus e Jesus fosse maior que João. Só que a mensagem de João Batista, como a de Jesus, enfatizava o arrependimento e o reino de Deus. E Jesus evita esse conflito de popularidade, né, qualquer tipo de rivalidade, não que fosse por sua parte, mas pela parte dos fariseus que cogitavam esse tipo de coisa. Só que a saída de Jesus da Judéia não foi somente por esse motivo. Tinha um outro propósito, a saída de Jesus daquele lugar, para ir até Samaria. Para ir até Samaria não, para ir até a Galiléia. Só que ele passaria por Samaria. Só que não tinha só esse caminho para ele passar, tinha outros 2 caminhos possíveis para ele. E para poder chegar até essa mulher, né, era necessário passar por Samaria, diz o verso 4. Mas era necessário por quê? Não era somente por uma questão geográfica. Tinha um plano divino para que Jesus passasse por Samaria. Como eu falei aqui com vocês, tinha 3 caminhos possíveis: perto do litoral, pela Pérea, e a mais curta, porém a mais perigosa, que era por Samaria. E foi o caminho que Jesus tomou. E por que esse caminho era o mais perigoso? Devido à rivalidade que tinha entre judeus e samaritanos. Mas se vocês pararem para pensar, sempre havia um propósito divino quando Jesus passava por determinado lugar. E nesse contexto aqui não era diferente. Essa mulher,
que vai dialogar com Jesus mais para frente, ela não sabia, mas após esse encontro, a vida dela seria mudada para sempre, definitivamente. E assim como nós, né, se a gente trouxer para a nossa vida, é impossível a gente ser a mesma pessoa depois de conhecer Jesus. Depois que Ele passa pela nossa vida, é impossível continuar com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, com a mesma conduta, com as mesmas atitudes. Então, depois de Jesus passar pela nossa vida, é impossível ser o mesmo. E assim foi com essa mulher. Mais na frente a gente vai ver a transformação que aconteceu na vida dela. E depois que Jesus, se a gente pensar aqui nesse contexto, né? Depois que Jesus ele passa pela vida de uma pessoa, antes disso, a gente está vivendo na mão do mundo. A gente está vivendo de acordo com o que o mundo manda. Os protocolos, as demandas do mundo, a gente está vivendo de acordo com tudo isso. E depois que Jesus passa na nossa vida, já não é mais possível a gente continuar indo a favor da correnteza. Agora a gente precisa nadar contra ela. E quando a gente pensa em nadar contra a correnteza, quem já tomou banho de rio e nadou contra a correnteza aí, sabe que é difícil, né? Dar de braçada contra a correnteza é muito difícil. Você precisa se esforçar mais para poder vencer. E assim, quando você conhece Jesus, é a nossa vida. A gente precisa passar a se esforçar mais depois que a gente conhece o Senhor. Por quê? O sentido de você conhecer Jesus é a sua salvação, é a sua libertação. Mas também tem um outro propósito. O sentido de você conhecer Jesus é você fazer com que outras pessoas conheçam Ele também. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje vocês são discípulos de Cristo. Aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador? Vocês são discípulos de Cristo. Então, a nossa obrigação é levar o Evangelho a todas as pessoas possíveis. Só que a gente às vezes precisa de estratégia para poder fazer isso. Não é qualquer pessoa que aceita, não é qualquer lugar que a gente consegue acesso, mas o que a gente conseguir, os lugares que a gente conseguir entrar, as pessoas que a gente conseguir alcançar, precisam ouvir alguma coisa relacionada a Jesus da nossa boca. E aí, né, é só depois que você se esforça mesmo de verdade para conhecer Jesus através da palavra, é que você tem condições de oferecer aquilo que você recebeu. Porque antes disso, como que você ofereceria Jesus se você não conhece? Então precisa passar a conhecer, precisa se esforçar, precisa ler, estudar, se dedicar o mínimo que seja para você entregar alguma coisa relacionada ao Evangelho para a vida das pessoas. Para Jesus ter contato com aquela mulher, ele precisou quebrar algumas barreiras. Barreira cultural, racial e religiosa. Naquela época existiam muitos preconceitos, muitos protocolos, coisas que eram quase como regra que os judeus seguiam em relação ao seu relacionamento com o samaritano, que quase não existia. Relacionamento entre judeu e samaritano quase não existia. Cultural, judeus e samaritanos não se misturavam. Até o alimento do samaritano para o judeu era impuro. Um judeu, ele não lavaria nem os pés na cisterna que o samaritano bebia água. De tanta separação, tanto preconceito que eles tinham com o samaritano. Não havia comunhão entre esses povos. Então Jesus envia os seus discípulos para comprarem comida onde? Exatamente em Samaria, lá em Sicar. Agora você imagina os discípulos de Jesus com aquela mente fechada, o evangelho da salvação para eles, por enquanto, era somente para o povo judeu. Aí eles têm que ir lá dentro de Samaria comprar comida. Olha a cabeça desses homens começando a pifar. Um homem judeu não fala em público com uma mulher, quanto mais um rabino, ainda mais com uma mulher que era mal vista pelo seu próprio povo. Nesse quesito aqui, Jesus abriu margem para receber comentários maldosos, para ser alvo de comentários maldosos. Só que o mais importante, nesse contexto aqui, não era a reputação da mulher, era a vida dela, era a salvação dessa mulher. Isso era o mais importante para Jesus. Não falei com vocês no começo que tinha um plano divino? Não era somente uma questão geográfica, de distância curta ou mais longa?
porque Samaria, você passar por Samaria, seria o caminho mais perigoso. Então Jesus não liga para isso. Ele não mediu esforços algum para poder alcançar o coração dessa mulher. Que depois, mais para frente, vocês vão ver que outras pessoas também são alcançadas através dela. Então valeria todo esforço. Jesus não se aproxima dela com julgamentos sobre sua vida imoral. Jesus sabia alcançar o coração das pessoas, onde e como elas estão, ou como elas estavam. Jesus tinha a estratégia certa para alcançar qualquer pessoa. Nenhuma das pessoas que iam até Jesus, procurando ser salva, procurando ser curada, ficava sem receber a cura ou a salvação. Mas precisava ir até ele. E em alguns casos, era Jesus que ia até a pessoa. No caso específico da mulher samaritana, foi Jesus que foi até ela. Tinha um propósito divino também. Racial, por quê? Lá no verso 9 vai dizer assim, ó. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. No ano de 722, o Sargão II invade Samaria. Ele sabia que a unidade cultural, racial e religiosa era o que unia um povo. Ele não levou todos do reino do norte para o cativeiro, mas trouxe outros povos e crenças, o que descaracterizou e fragilizou esse povo. Quando ele começou a fazer essa miscigenação, misturar esse povo, fazer com que essas pessoas se unissem em casamento, ele descaracterizou esse povo. Aí não veio somente pessoas para poder se unir em casamento, com isso veio as crenças também, daqueles outros povos pagãos. Então o povo samaritano ficou um povo descaracterizado, a adoração, o culto deles ficou descaracterizado, então isso fragilizou esse povo de alguma forma. Mais tarde, no retorno do cativeiro babilônico, os samaritanos tentam se juntar com os judeus, mas os judeus não aceitam. Então eles constroem um templo rival em Gerizim. Porém, João Hircano, que era um general importante dos judeus, no ano de 129 a.C., ele destruiu esse templo. E não obstante, eles continuaram, mesmo com o templo destruído, orando lá em cima no Monte Gerizim. Dessa forma, foi agravada ainda mais essa mágoa e essa rivalidade, que durava mais de 700 anos. A religiosa, por quê? Os samaritanos achavam que a adoração era no Monte Gerizim, os judeus achavam que era em Jerusalém. Mas Jesus mostra para essa mulher que Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Jesus mostra para essa mulher dessa forma. E agora nós vamos começar a caminhar um pouco mais aqui. Como é que Jesus fez para alcançar essa mulher? Jesus no verso 7 fala assim, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, com toda a humildade, chega para uma mulher estranha e pede água. Ali Jesus está pedindo um favor para uma pessoa. Jesus não precisava daquela mulher para tirar água daquele poço, mas ele ainda assim foi e pediu com toda a humildade: dá-me de beber. Uma das estratégias que Jesus usou para alcançar essa mulher foi a humildade. Chegou, pediu favor para chamar a atenção dela. Essa mulher não tinha muitas pessoas que falavam com ela, que conversavam com ela, tanto que ela estava indo tirar a água do poço no meio-dia, no horário mais quente, e carregando um cântaro. Se eu não me engano, pelas pesquisas lá, tem cântaros de vários tamanhos, Então, um dos que eu pesquisei tinha 12 litros mais ou menos, mas tinha cântaro também de 16 litros. Agora você imagina, eu não sei qual foi a distância que a mulher andou com um cântaro cheio d'água, que andaria com um cântaro cheio d'água, e ela nunca fazia isso com ajuda. A mulher estava sozinha, envergonhada pela vida que ela levava. Aí, nesse contexto aqui, Jesus pede um favor para uma mulher, pede um favor para ela, pede algo para ela, e essa mulher faz um questionamento. Lá no verso 9 ela fez o questionamento em relação ao povo judeu não se dar com o samaritano. E uma pergunta que eu queria deixar para a igreja aqui: vocês já pararam para pensar que hoje ainda Jesus pede muita coisa para a gente?
Se você ler a palavra aqui, ele pede para você amar o próximo. Não pede? Pede para você obedecer a palavra dele. Pede muita coisa para você. Essa mulher questionou Jesus porque ela não conhecia. Hoje a gente conhece Jesus. A gente está atendendo a voz do Senhor, atendendo o que Ele quer de nós, ou a gente continua questionando? Colocando um empecilho, colocando barreira? Isso é para a gente poder pensar um pouco, para a gente poder refletir. Jesus atrai a atenção dessa mulher pedindo um favor, como eu falei para você. Para alcançá-la, Jesus segue o padrão dos profetas e dos apóstolos. Como que era feito isso? Os profetas e os apóstolos não limitavam a pregação ao templo, a um lugar específico. Deus enviava o profeta, Jesus enviava os apóstolos a determinado lugar, e eles iam lá pregar o evangelho, os profetas anunciar, seja juízo, seja bênção ao povo. Então não ficava limitado o alcance de Jesus, as pessoas, não ficava limitado a um lugar só. E agora eu queria que vocês parassem para pensar em relação a vocês como igreja, nós como igreja do Senhor. Vocês, para alcançar uma pessoa, alcançar um irmão, vocês ficam esperando esse irmão vir aqui ou vocês vão até ele? Jesus não mediu esforço algum para poder chegar a essa mulher. E outra, ele ainda passou por um lugar mais curto e mais perigoso. Hoje a mensagem do evangelho, infelizmente, está se limitando à igreja. As pessoas vêm para cá, me coloco nisso, tá? Fala, as pessoas vêm para cá, mas eu me coloco nisso. As pessoas vêm para cá, ouvem a mensagem, recebem e vão para casa. Essa mensagem não sai das quatro paredes. Quem sai daqui e tenta apresentar aquilo que ouviu na pregação de quarta ou de domingo para alguém que conhece, levanta a mão aí. Parabéns, meu irmão. É difícil. Não estou dizendo que isso é fácil, mas é necessário. Para você alcançar alguém, você não pode ficar esperando essa pessoa ir até você. A gente, aqui na igreja, foi criado o Metanoia Radical, foi para o coração do pastor Silas, né? Já tinha uma bandeira que fazia esse trabalho nesse sistema, e Deus colocou no coração do pastor Silas de implantar o Metanoia Radical aqui. É uma das formas, é uma das estratégias de levar Jesus para outras pessoas fora da igreja. Mesmo que essas pessoas também tenham que ir até determinado lugar. A gente aqui, algumas pessoas aqui da Primeira Igreja Batista, fazem um trabalho lá no Recanto Feliz. Aqueles homens estão lá num lugar específico, trancado, esperando alguém ir até eles. Lá tem várias igrejas que ajudam lá o Recanto Feliz. Mas ainda assim as pessoas estão se deslocando da sua casa para irem até lá levar uma mensagem de esperança para aqueles homens que precisam. E tem tido poucas, tá? Tem tido poucas. Tem vezes que a gente sai daqui com Kombi sobrando lugar. Desculpa estar falando isso aqui nesse momento, mas a gente sai daqui com Kombi sobrando lugar. A igreja não se dispõe a determinadas coisas. Não sei se era o momento de falar isso, mas quando Deus coloca no nosso coração, se for para exortar com amor, vale, né? A gente não está discutindo nem nada aqui. Então, a igreja gosta de se envolver em coisas onde tem muita gente. Mas onde tem pouca gente, a igreja não se envolve. Aqui, eu não vou citar o nome dela, mas a gente tem uma irmã que faz um trabalho de visita com excelência. Com excelência. Ela se desloca da casa dela. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais gente que faz isso. Ela se desloca da casa dela, vai até a casa da pessoa, orar com ela, levar uma palavra. Sempre. Eu sei que ela faz isso sempre. Tem alguém aqui que já pediu para ir com essa irmã visitar alguém? Ir na casa de alguém visitar? Posso ir com você, minha irmã, visitar fulano? Posso, você me leva? Pô, isso já deu no meu coração, mas eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Isso às vezes me envergonha. Porque você querer o bem do outro, amar o próximo, não pode só ser você esperar aquela pessoa vir até aqui para ouvir uma palavra do pastor.
Você precisa ir ao encontro dessas pessoas também. A igreja, o cristão, o crente, ele precisa traçar estratégia para alcançar o coração das pessoas que estão lá fora. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, o cara que está lá no botequim bebendo, para falar com o cara, é seu conhecido, não passa de reto não, dá um abraço, se for necessário, vai lá dentro do botequim, dá um abraço nele. Esse amor que você dispensa a essa pessoa lá dentro do botequim, constrange ele. Pô, o cara entrou, o cara agora é crente, entrou aqui e me deu um abraço. Pô, isso mostra para ele que você não mudou, você é a mesma pessoa, você só foi transformado. Você só não vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo lá dentro do botequim, não vai agir do mesmo jeito, consumir as mesmas coisas, mas ir lá dar um abraço nele, você pode, pô, eu posso. Eu ficaria com vergonha de eu ver um amigo meu dentro de um bar e não entrar lá para dar um abraço nele. E já fiz isso diversas vezes. Até uma vez a gente passando na capela, o Felipe falou assim, pô, cara, é brabo, né? Entrar em bar, abraçar os outros. Eu falei, rapaz, tem que ir lá dentro mesmo, pô. Fomos lá, abraçamos, beijamos nossos amigos, tá tudo mamado. E é assim mesmo, pô. Você vai encontrar amigo seu aí na rua, drogado. Dá um abraço nele, pô. Ele não se transformou em outra pessoa depois que começou a usar essas coisas, não. É aí que ele precisa mais ainda de você. É aí que ele precisa mais ainda da gente. A gente precisa traçar estratégia para alcançar o coração desse povo, pô. Tem gente lá fora sedenta de Deus. Tem gente lá fora sedenta de receber uma palavra. Às vezes eles não têm coragem, às vezes eles só não sabem como. Pô, como que eu vou? Eu tenho vergonha de ir lá, não tenho nem roupa. Porque uma das coisas que fazem a primeira coisa é olhar a pessoa de cima e embaixo para ver como é que a roupa da pessoa está. Não existe isso. Existe isso. Deus não quer saber de roupa, não. Deus quer saber do coração daquela pessoa transformado. Obrigado pela água, tá? Vamos continuar. O verso 13, partindo lá para o verso 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquela água do poço de Jacó era uma água que, se as pessoas bebessem, continuariam tendo sede. A água que Jesus estava oferecendo para essa mulher, que era Ele mesmo, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, para sempre. Então, se aquela mulher experimentasse daquela água, aquela mulher nunca mais teria sede, mas a mulher ainda estava com a mente limitada, achando que aquela água que ela tiraria do poço, mataria a sede dela. As coisas terrenas, mesmo as essenciais para a nossa sobrevivência, são esgotáveis, não satisfazem completamente, não te torna pleno, não tem valor eterno, somente sacia uma vontade temporária. Assim como a água do poço de Jacó, né, que só tem condições de saciar sua vontade, sua sede ali naquele momento, a água que Jesus oferece não é algo para te saciar, é para te salvar. Tem diferença. Jesus mostra para essa mulher que, após conhecê-lo, todo o resto perde a importância. Independente do que você tenha, independente do que você conquistou a sua vida inteira, pensa numa coisa aí que seja essencial para a sua vida. Pensa aí, eu vivo aqui hoje, eu não posso viver sem isso. Nem isso daí que vocês estão pensando agora, nem isso daí tem valor eterno, nem isso aí pode te salvar. Mas a água que Jesus oferece àquela mulher, e a água que vocês um dia provaram, porque vocês estão aqui hoje, é essa a água que vai jorrar para a vida eterna. O 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que ele pode oferecer não acaba, nos sacia por completo. O que Jesus tem para oferecer é Ele mesmo, ou seja, é algo que vai durar para a eternidade. Jesus é a fonte inesgotável de vida que nos preenche por completo, uma fonte a jorrar. Ou seja, aquilo que Deus te der precisa alcançar outras pessoas. Quando eu li essa palavra jorrar, eu pensei realmente algo
jorrando. Tem quando você aperta a ponta da mangueira e começa a jorrar água e alcança aquelas outras pessoas que estão à sua volta, respinga. Maria gosta muito de fazer chuvinha. A gente está tomando banho de mangueira lá, ela aperta a pontinha da mangueira assim, aí fica, faz chuva papai, faz chuva papai. Aí aquela água jorrando ali, molha Maria, me molha, e é desse jeito que a água que Ele vai te dar, vai jorrar para a vida eterna, vai alcançar outras pessoas. O que Ele te der precisa alcançar o próximo, quem está à sua volta. As pessoas precisam ver que você recebeu algo que vai gerar, que tem valor eterno, que vai alcançar a vida delas, que vai mudar a vida delas verdadeiramente. E não algo por si só, e não só uma água que você vai beber agora, vai matar sua sede momentaneamente, mas para sempre. O 15, verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Principalmente as pessoas que não creem necessitam do que Deus tem para oferecer, do que Jesus tem para oferecer. Aquela mulher não conhecia Jesus, não sabia quem Jesus era. Então, nesse diálogo com ela, Jesus está oferecendo algo para ela que é necessário para a vida dela. Foi necessário para a minha vida um dia, que era perdido lá fora? É necessário para essa mulher também. É só essa água, só o que Jesus tem a oferecer, que tem possibilidade de mudar a vida dela. Porque não importa a crença, não importa no que a gente vinha se apoiando, o que as pessoas aí fora se apoiam para caminhar, agora você pode buscar água numa fonte só. Numa fonte que vai matar sua sede para a vida inteira, para a vida eterna, para sempre. O 16 e o 18, do 16 ao 18, fala assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Às vezes ter o passado descoberto, dependendo da vida que a pessoa levava, vai gerar vergonha. A pessoa vai ficar com vergonha da vida que levava, da vida que levou. Determinadas coisas que eu converso às vezes com meus amigos, eu falo, pô, cara, isso aconteceu na minha vida, mas não é motivo de orgulho para mim não, tá? Isso é vergonha. Às vezes eu conto, é mais para a pessoa entender que um dia eu estive lá fazendo aquilo e hoje eu estou vivendo uma vida diferente. Não é que eu queira aplauso por ter feito besteira ou as coisas que eu fiz lá fora, não. Mas é para a pessoa pensar, pô, hoje ele é cristão e fazia aquilo tudo. Mas será que também posso? Será que também serve para mim? Ter tido tantos maridos não era algo que causava orgulho nessa mulher, para que ela expusesse sua vida íntima. Mas após receber Jesus, o comportamento muda, o que mentia não mente mais, nem para se proteger da vergonha. Jesus, nesse momento aqui, não tem palavra nenhuma aqui que aponte uma acusação de Jesus chegando para essa mulher: ó, você tem 5 maridos, você está toda errada, isso, isso e isso. Gente, quem erra sabe que está errando, não sabe? De repente, quem está lá fora, faz alguma coisa de errado, não tem o Espírito Santo para ministrar no coração dela, às vezes não tem esse entendimento. Mas quem está aqui e errou, ou quem é cristão, quem já se converteu e errou, sabe que errou, não sabe? Mas quem errou precisa de alguém apontando o dedo, julgando, condenando? Não, essa pessoa precisa de ajuda. Jesus, quando foi conversar com essa mulher, ele falou com a mulher: vai lá e chama o seu marido. Ela fala: não tenho marido. Aí Jesus concorda e mostra para ela que ela está errada. Mas Jesus não acusa aquela mulher: disseste bem, você não tem marido. E o que você tem agora também não é seu. Jesus fez essa mulher, mostrou o erro dela para ela, e quando Jesus mostra o erro para ela, você, qualquer pessoa que você conhece, na necessidade de ser salvo, precisa se arrepender e confessar o pecado, né? Jesus fez essa mulher reconhecer o pecado dela e confessar: não tenho, é verdade. Então, a gente não está aqui para ficar condenando quem errou, não. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para dar uma palavra de exortação, mas com amor. Para aquele que quer ser salvo, precisa haver arrependimento, como eu falei aqui.
reconhecer que errou e mudar. Mas se já está caminhando e erra, a pessoa sabe que errou. Não cabe a nós destruir essa pessoa, ela precisa de cuidado. Tem pessoas aí, infelizmente, que estão jogadas, sem cuidado da igreja, sem cuidado dos irmãos, sem cuidado da família, porque às vezes as pessoas gostam de apontar muito para a igreja responsável por determinadas coisas, mas a família também é. A família também é responsável por cuidar, principalmente a família. A pessoa passa um tempo na igreja muito pequeno para você achar, ou para eu achar, que a responsabilidade pela vida de outras pessoas é totalmente da igreja. A pessoa passa mais tempo dentro de casa com a família do que aqui. Então a família tem responsabilidade também, em levar uma palavra, em ajudar, em acolher. Está errado? Vem cá, vamos tentar resolver o problema. Tem um texto que Paulo usa lá em Romanos 15, 14. Bota aí, Léo, por favor. Ih, rapaz. A hora. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Na EBT eu já citei esse texto aqui 300 vezes. O pessoal aqui do jovem aqui já está cansado de ouvir isso. Ele fala assim, que vós estáis cheios de bondade e cheio de todo conhecimento. Por que eu falo? Por que eu leio esse texto de Paulo aqui? Porque se você tiver só bondade, você passa a mão na cabeça e a pessoa segue em frente fazendo coisa errada. Se você tem só conhecimento, você destrói a pessoa. Você vai dentro da Bíblia mostrando, você está errado, Jesus diz que não é para fazer isso, essa roupa não serve, esse comportamento não serve, você está todo errado. Mas aí ele fala para você ter os dois, bondade e conhecimento. Se você tem bondade e conhecimento dentro da palavra de Deus, com amor, dentro da palavra de Deus, você vai mostrar para a pessoa que ela está errada. Mas não precisa apontar e acusar, não. É só você falar alguma coisa que vai causar, igual essa mulher aqui, causa um start na cabeça da pessoa, e ela vai, realmente, a vida que eu estou levando não está certa. E você só apresentou a palavra para a pessoa, e ela entendeu que está errado e que precisa mudar. Como eu falei, quem está errado sabe que está errado e precisa mudar. A gente não está aqui para destruir ninguém, a gente está aqui para tentar ajudar, para auxiliar. A gente é uma mão amiga, a gente é um abraço. A Pibisa, né, conhecida como a igreja do abraço, está aqui para isso, para receber, para acolher quem necessita. 19, do 19 ao 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No começo aqui a gente falou lá do Monte Gerizim, né, e lá em Jerusalém, que eles achavam que a adoração era num lugar e a adoração era em outro. E Jesus vai jogar isso por terra nesse diálogo aqui com a mulher. Mas aqui, falando sobre relacionamento, falando sobre a estratégia para alcançar alguém, Jesus está mostrando para essa mulher que a adoração não se baseia num lugar, se baseia na vida. A adoração não se baseia na igreja. Aqui, o levantar das mãos, dar glória e aleluia, é uma expressão corporal. Você está adorando aqui? Amém. É adoração também. Mas é lá fora que você tem que adorar o Senhor. Estilo de vida, como você se comporta, o que você faz, o que você fala, como você fala, isso é adorar. Não é só aqui dentro, não. Não se limita a um lugar, se limita a uma vida. E uma vez, lembra que a gente estava indo para o Recanto Feliz e eu falei para você sobre o relacionamento, que uma pastora expôs uma parábola sobre relacionamento, e foi isso que abriu o meu entendimento sobre relacionamento. Mais uma vez, um monte de gente aqui já ouviu isso da minha boca, vai ouvir de novo. Uma pastora, ela tentou fazer uma alegoria para explicar o que é adoração.
Eu vou falar de novo para vocês, com as mesmas palavras dela. Uma moça estava num prédio pegando fogo. Se alguém já ouviu aqui, só ouve. Aqui não, se alguém já ouviu alguma vez, estava num prédio pegando fogo. Aí o bombeiro foi lá e salvou aquela mulher. Com alguma dificuldade, foi lá e salvou aquela mulher. Aí aquela mulher foi internada, foi para o hospital. Passou um dia, aquele bombeiro foi lá, levou flores e foi visitar a mulher. Chegou lá, eles começaram a conversar, trocaram o telefone, começaram a se encontrar, começaram a namorar, noivaram e se casaram. Aí quando a pastora aplicou, foi que aí abriu o meu entendimento. Deus, Ele não quer somente salvar a sua vida, Ele quer viver com você, Ele quer se relacionar com você. Foi isso que abriu o meu entendimento para o que é adoração. Adoração é relacionamento. Relacionamento com Deus é viver uma vida com Ele. E como que eu vou viver uma vida com Ele? Lá fora, andando de forma errada. Eu preciso andar da forma correta. Então isso abriu um entendimento para o que é adoração. Adoração é relacionamento. O verso 27, os discípulos chegam diante dele, vendo ele conversar com aquela mulher, e fala assim, ó, e nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falar com ela? A gente é incapaz de dizer quem é merecedor da graça do Senhor. Não tem alvo certo, escolher alvo certo para o Evangelho, não. Todas as pessoas são merecedoras da graça de Deus. Imagina uma pessoa ruim aí. Imagina uma tralha braba mesmo que você reconhece por aí. Essa pessoa aí é merecedora. O que Paulo fazia com a igreja? Paulo assolava a igreja. Ele foi alcançado no caminho de Damasco, foi transformado, e olha o que ele fez. A gente tem um homem que preside essa igreja, que era traficante. O evangelho não alcançou ele? E o que ele faz agora? Olha quantas pessoas foram alcançadas através da vida do pastor Silas. Se aquele homem chega aqui todo sujo, todo molhado de barro, todo fedorento, e as pessoas olham para ele com um olhar de julgamento e falam, não, fica aí fora, não pode entrar aqui não. Você imagina? Olha só o desperdício. Um homem que fez tanta coisa, que tem feito tanta coisa em prol do reino, não escolheram um alvo. Não, vem cá, entra aqui. Pegaram, cataram a toalha do quintal do vizinho, que já me contou essa história. Cataram a toalha do quintal do vizinho, enxugaram o pastor, botaram para dentro. Hoje ele é o pastor dessa igreja. Então a gente não pode ficar escolhendo o alvo. Agora é o caminho para o final. Puxa, 2 minutos. 2 minutos eu acabo. Pastor já não vai nunca mais me chamar para ficar aqui. Aí a mulher deixa o cântaro para trás, do 28 até o 30 fala assim, ó, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram pois à cidade e foram ter com ele. A mulher saiu dali para pegar água, levou um cântaro, deixou o cântaro lá e foi embora. O que ela foi fazer ali já não importava mais, agora ela conheceu o Mestre, conheceu Jesus, alguém que podia gerar vida nela, alguém que ofereceu a água da vida a ela. Ela já tinha sido transformada, ela já sabia quem Jesus era. Aí, essa mulher deixa o cântaro ali e vai fazer o que era verdadeiramente importante, que era anunciar aquele que ela conheceu. Ela sai dali e corre lá para a cidade para anunciar. Uma mulher que não tinha coragem de sair nem para pegar água meio-dia, entra numa cidade com um monte de gente e começa a falar de Jesus. Quando a sua vida é transformada, o que você fazia antes não importa mais. É porque o que importa é o que você vai fazer agora. Ela podia ter casado com 10 maridos diferentes, ter pegado o marido dos outros, feito um monte de coisa errada. Agora é daqui para frente, daqui para trás não importa mais. A vida da mulher mudou. Agora ela conheceu verdadeiramente quem salvou a vida dela. Aí o que ela faz? Ela entra na cidade e anuncia Jesus. Aí diz assim, ó, do 41 até o 42.
no 39, perdão. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Um povo que tinha ódio do judeu insistiu para um judeu ficar no meio deles. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Agora já não era mais por causa da palavra da mulher samaritana, era por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Agora, já não é mais pela experiência de outra pessoa que eles conhecem, já não é mais pelo que eles falam, agora eles tiveram a própria experiência com Jesus, agora eles conheceram verdadeiramente por eles mesmos. Ter a mensagem terceirizada, vir aqui ouvir alguém pregar é maravilhoso, você sai daqui alimentado, mas o que Deus está falando com você, diretamente com você? O que Ele comunica ao seu coração? O relacionamento deles agora não se baseia mais em palavras de alguém, agora se baseia no que eles conhecem de verdade, por ter contato, relacionamento. Pedir um judeu para ficar no meio do povo samaritano naquela época era impensável. Jesus ficou 2 dias ali. Aquele povo que recebeu a mensagem de uma mulher repudiada, uma mulher mal vista, uma mulher que não tinha coragem de ir sozinha de ir junto com outras pessoas pegar água, porque podia sofrer algum tipo de violência, agora anuncia Jesus. As pessoas querem conhecer Jesus, vão buscar Jesus, conhecem Jesus e mudam de vida. Isso aqui é o retrato de todo mundo que está aqui. Um dia recebeu a palavra de alguém, foi chamado: vamos na igreja, vamos ali, ou alguém, vou orar pela sua vida. Não, quer uma ficha do Radical? Eu te dou. Aí você aceitou e foi, lá você conheceu. A estratégia não importa, o que importa é que você conheça Jesus, que você receba a água viva, que um dia transformou você, que você ofereça essa água para as pessoas que estão à sua volta, para que o mesmo Jesus que salvou a sua vida, salve a vida das outras pessoas que estão lá fora. Deus abençoe a vida de vocês, tá, gente? Perdão por quase passar do tempo, e é isso. Passei 5 minutos do tempo que o pastor já me pediu. Pastor, muita coisa não coube na mensagem, porque eu falei, não dava para falar. Mas Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, tá, gente? Amém. Amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? E aplaudir a Deus pela vida do Jefferson também. Foi mais uma vez usado um tema importante, né? Que nos faz lembrar que existe uma sede que só pode ser saciada por Jesus. E muitas pessoas têm buscado em outras fontes saciar uma sede que só Jesus pode saciar. Então a gente aprende mais uma vez isso, e que eu e você tenhamos uma vida transbordante do Senhor, uma vida que transborde, que jorre do Senhor e alcance e afete todas as pessoas que estiverem à nossa volta, amém? Que possamos ser assim, né? Mas como Jefferson disse, para que nós possamos ser assim, nós precisamos beber na fonte certa, precisamos ir até Ele, precisamos buscar a presença dEle e fazer dEle essa fonte a jorrar para a vida eterna, amém? Você pode ficar de pé, vamos orar para nós encerrarmos o culto. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra foi pregada e ministrada aqui com excelência pelo Jefferson, ó Pai. Muito obrigado por ter usado ele mais uma vez nessa noite, a nos lembrar, Senhor, do nosso papel, primeiro, buscando a Tua presença, Senhor, buscando saciar a nossa sede, ó Pai, a sede que temos de Ti, que nós possamos, Senhor, recorrer à Tua presença, Pai, e não recorrer a outras fontes. São tantas fontes que são oferecidas a nós, ó Pai, mas que nós possamos beber sempre da água que jorra do Teu trono, Senhor, que nós possamos ser aquelas pessoas que transbordam da Tua presença, aonde quer que estejamos, para onde quer que vamos, com quem quer que falemos, ó Pai, que possamos ser transbordantes do Teu amor, que esse amor possa afetar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, Senhor. Faça isso acontecer em nós e faça isso acontecer através de nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo,
sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre, e o povo de Deus diga, amém. Que Deus abençoe.